as forças, mas quando oras, cortas o seu acesso. Quando oras, convidas o meu espírito para os teus relacionamentos. Quando oras, ativas a proteção angelical em torno da tua vida. Quando oras, impedes que o inimigo opere sem ser notado. A oração não é simplesmente uma conversa, é uma proteção, é uma barreira espiritual, é uma purificação, é um sistema de escaneamento espiritual que expõe o que seus olhos naturais não conseguem ver. É a única maneira de você reconhecer quem realmente caminha ao seu lado e quem apenas caminha perto de você. Meu filho, não estou pedindo que você desconfie de todos. Estou pedindo que você dependa de mim. Não estou pedindo que você se isole. Estou pedindo que você me convide para todos os seus relacionamentos. Não estou pedindo que você rejeite as pessoas. Estou pedindo que você as discerna, pois o discernimento é a sua proteção. E a oração é a chave para o discernimento. Sem oração, você julgará mal as motivações, interpretará mal as intenções, depositará a confiança no lugar errado e compreenderá mal as conexões. Mas com a oração, você verá o que eu vejo, saberá o que eu sei e caminhará com sabedoria que não pode ser corrompida. Meu filho, ouça-me atentamente. As pessoas em sua vida têm o poder de influenciar o seu destino. Alguns o elevarão, alguns o aprisionarão, alguns o guiarão, alguns o abençoarão, alguns o sabotarão, e alguns o amarão profundamente, mas o ferirão sem intenção. Mas eu, o Senhor, posso navegar por essas complexidades para você, se você me permitir. Então ore. Ore antes de abrir seu coração. Ore antes de formar alianças. Ore antes de se comprometer com amizades. Ore antes de confiar em conselhos. Ore antes de firmar acordos. Ore antes de aceitar conselhos. Ore antes de permitir que alguém tenha acesso às suas batalhas pessoais. Ore antes de compartilhar seus sonhos. Ore antes de aceitar convites. Ore antes de tomar decisões emocionais. Ore antes de demonstrar sua lealdade. Ore, meu filho, pois só eu conheço o invisível. Eu o amo demais para vê-lo cair em armadilhas que poderiam ter sido evitadas. Eu o amo demais para deixá-lo entrar cegamente em relacionamentos que drenam seu destino. Eu o amo demais para deixar o inimigo enganá-lo através das pessoas ao seu redor. Meu filho, permaneça perto de mim, e eu revelarei tudo o que você precisa saber. Continue caminhando comigo, continue orando, continue ouvindo, e continue confiando que eu, o Senhor seu Deus, o protegerei das pessoas que não devem fazer parte da sua jornada, pois eu removerei, exporei, substituirei, reorganizarei, desconectarei e redirecionarei sempre que necessário para preservar o destino que tracei para você. Simplesmente permaneça em oração, pois a oração é a luz que revela o que as trevas tentam esconder. Pense a sua vida, peça, e eu revelarei os corações daqueles que não devem caminhar com você na próxima fase da sua vida. Meu filho, ouça com atenção, pois o que estou prestes a sussurrar ao seu espírito não é algo trivial. Você perguntou por que as pessoas em sua vida nem sempre são para o seu bem, e por que você precisa orar a mim em todas as situações. E eu, o Senhor, responderei da maneira mais profunda, de uma maneira que alcança sua alma, de uma maneira que abre seu entendimento, de uma maneira que protege seu destino. Pois muitos caminham pela vida presumindo que toda presença ao seu redor é inofensiva, todo sorriso é puro, toda voz é sincera, toda companhia é segura. Mas eu, o Senhor, sondo os pensamentos e as intenções do coração, e conheço a verdade por trás de cada rosto que o cerca. Meu filho, entenda isto. Você vive em um mundo onde as motivações muitas vezes se escondem por trás da bondade, onde os corações às vezes estão envoltos em engano, onde o inimigo age silenciosamente por meio de pessoas que parecem comuns, familiares e até reconfortantes. Você não deve andar às cegas, não deve confiar em qualquer mão simplesmente porque ela se estende em sua direção. Não deve abrir seu espírito para qualquer pessoa simplesmente porque ela está perto de você. O coração humano, quando não se entrega a mim, pode se tornar uma porta, uma ferramenta, uma arma nas mãos das trevas sem que você sequer perceba. E é por isso que eu te chamo à oração, não como um ritual, não como um hábito religioso,
mas como um escudo de discernimento, uma lâmpada para o caminho dos seus relacionamentos, um filtro espiritual que revela quem foi enviado por mim e quem foi autorizado pelo inimigo a te distrair, destruir ou atrasar. Meu filho, existem pessoas em sua vida que te celebram publicamente, mas te invejam em segredo. Existem pessoas que sorriem para você, mas carregam amargura no coração. Existem pessoas que caminham ao seu lado, mas se ressentem do fato de eu ter te escolhido, te elevado, te protegido e te abençoado de maneiras que elas não conseguem compreender. E também existem pessoas que nem sequer percebem que seus pensamentos, suas atitudes, sua raiva, sua negligência ou seu orgulho podem se tornar uma porta aberta para o inimigo atacá-las. É por isso que eu digo: orem. Orem para que seus olhos possam ver além da superfície. Orem para que seu espírito seja aguçado. Orem para que vocês não aceitem conselhos errados de lábios errados. Orem para que o inimigo não coloque ao seu lado alguém que carregue veneno enquanto finge carregar paz. Meu filho, nem mesmo Jesus confiava em todas as pessoas que o seguiam. Ele conhecia o coração do homem. Ele conhecia as intenções de Judas muito antes da traição. Ele conhecia as dúvidas de Tomé. Ele conhecia o orgulho dos fariseus. Ele conhecia o engano daqueles que fingiam apoiá-lo, mas foram enviados para prendê-lo. Se o próprio meu filho precisava de discernimento para andar entre as pessoas, por que você acha que pode sobreviver sem ele? Por isso, insisto constantemente: busquem-me, ouçam-me, consultem-me, pois nem toda voz merece sua atenção, e nem toda alma merece acesso ao seu coração. Há pessoas que entram em sua vida por um instante e partem sem causar dano. Há também aquelas que entram silenciosamente, mas começam a influenciar suas decisões, suas emoções, sua confiança, sua direção, até mesmo sua vida espiritual. Algumas são enviadas para aprimorá-las, fortalecê-las, apoiá-las e caminhar com vocês em conformidade com a minha vontade. Mas outras têm permissão para testá-las, refiná-las, expor o que está oculto ao seu redor e ensiná-las a confiar não na aprovação humana, mas somente na minha voz. E há ainda outras, aquelas que vêm sem boas intenções, sem motivos puros, sem luz no espírito, que buscam drenar sua força, enfraquecer sua fé, distrair seu foco, consumir sua energia e plantar sementes de dúvida, medo, confusão ou frustração em sua alma. Meu filho, sem oração, você não perceberá a diferença até que o dano já esteja feito. Não lhe digo isso para que tenha medo das pessoas. Digo-te isto para que estejas ciente. O inimigo quer que estejas cego, emocional, confiante sem pensar, agindo sem discernimento. Mas eu quero que sejas sábio. Quero que estejas espiritualmente alerta. Quero que saibas quem está contigo e quem está apenas fingindo. Quero que entendas que os relacionamentos não são aleatórios, são caminhos espirituais que te aproximam de mim ou te afastam de mim. Alguns relacionamentos são missões, alguns são armadilhas, alguns são bênçãos, alguns são fardos, e somente através da oração discernirás a diferença entre eles. Meu filho, o inimigo te estuda, ele observa os teus padrões, ele observa os teus apegos, ele procura as pessoas em quem mais confias, aquelas que te influenciam mais profundamente, e se ele conseguir manipular esses relacionamentos, poderá influenciar as tuas decisões, enfraquecer a tua caminhada, distrair o teu espírito e drenar as segundas intenções. Tenha cuidado com as palavras que você profere, pois a vida e a morte estão no poder da língua, e o inimigo está tentando distorcer suas próprias palavras contra você. Há uma pessoa, alguém de quem você não suspeita, que permitiu que a amargura criasse raízes, e através dessa amargura formou-se um desejo pela sua ruína. Não revelo isso para que você a tema, mas para que se proteja espiritualmente. Ela não pode ter sucesso se você andar sob a minha proteção. Ela não pode lhe fazer mal se você permanecer sob a minha luz. Ela não pode tocar o seu destino, a menos que você se rebela contra a minha vontade. Meu filho, estou te chamando agora ao arrependimento. Não porque você tenha cometido um grande pecado, mas porque o arrependimento realinha o seu espírito. Ele purifica a atmosfera, ele limpa o seu coração, ele aguça o seu discernimento, ele fortalece a sua conexão comigo,
Arrependa-se por cada momento em que você ignorou a minha voz. Arrependa-se por cada vez que você permitiu que o medo guiasse as suas ações. Arrependa-se por cada momento em que você deixou a raiva persistir. Arrependa-se por cada momento em que você confiou na sua própria força. Arrependa-se pelas portas que você abriu sem saber, e à medida que você se arrepende, eu fecharei os portões que o inimigo tem vigiado. Eu quero que você esteja seguro. Eu quero que você esteja protegido. Eu quero que você esteja amparado. Eu quero que você esteja ciente. É por isso que estou falando com urgência. Não para te assustar, mas para te despertar. Não para te sobrecarregar, mas para te fortalecer. Não para te ameaçar, mas para te proteger. Meu filho, existem pessoas que entram na sua vida porque veem o que você carrega. Mesmo que você ainda não perceba completamente, eles veem o seu favor, veem o seu potencial, veem a graça que coloquei sobre você, veem o seu chamado, a sua força, a sua unção. E em vez de celebrarem isso, ficam irritados. O espírito deles se perturba com a luz que coloquei dentro de você. Podem não verbalizar, mas internamente lutam contra a insegurança, o ciúme e a competição silenciosa. Podem não articular, mas a postura do coração deles em relação a você muda quando se sentem ameaçados pela sua ascensão. Meu filho, sem oração, você não perceberá essas coisas e continuará se doando a pessoas que o drenam, ajudando aqueles que secretamente o invejam, confiando naqueles que silenciosamente se opõem a você. E, no entanto, meu filho, também existem aqueles que verdadeiramente o amam, aqueles que coloquei em sua vida como pilares, como apoio, como fontes de conforto, como portadores de sabedoria. Nem todos estão contra você, nem toda presença é perigosa, nem todo o coração está dividido, mas você não pode discernir a diferença sem me buscar. Você não pode trilhar a vida guiado por suas emoções, seus instintos ou seu histórico com alguém, pois o inimigo pode usar até mesmo o familiar, ele pode usar até mesmo os próximos, ele pode usar até mesmo aqueles de quem você menos espera. Você se lembra de José, meu filho? Seus irmãos cresceram com ele, compartilharam a mesma casa, o mesmo pai, as mesmas refeições, as mesmas lembranças. Contudo, o ciúme entrou em seus corações e os transformou em instrumentos de traição. Eles não reconheceram a grandeza que eu havia concedido a José, e a inveja os cegou para o meu plano. Se José tivesse se apoiado apenas na proximidade de relacionamentos terrenos, teria sido destruído, mas José dependeu de mim. Então, mesmo na traição, eu o preservei. Você se lembra de Sansão, um homem de força divina, escolhido por mim, ungido desde o nascimento. Contudo, ele confiou na mulher errada, uma mulher que não estava alinhada com o meu propósito, e o engano dela levou à sua queda. Um relacionamento, uma confiança mal depositada, uma conexão desprotegida. Foi assim que o inimigo enfraqueceu um homem que não podia ser derrotado por exércitos. Você se lembra de Davi? Um homem segundo o meu coração. No entanto, Saul, aquele a quem ele honrava, a quem servia, a quem respeitava, foi justamente quem tentou destruí-lo. Davi sobreviveu não por ser forte, mas porque permaneceu na minha presença e buscou a minha orientação. Você se lembra do próprio Jesus? Sua maior dor não veio de estranhos, mas de Judas, alguém que caminhava com ele, comia com ele, o ouvia, testemunhou milagres e ainda assim carregava a traição no coração. Meu filho, essas histórias não são contos antigos, são padrões espirituais. Elas ensinam que os relacionamentos humanos são complexos, imprevisíveis e influenciados espiritualmente. Mostram que a traição muitas vezes vem da proximidade. Revelam que o inimigo nem sempre ataca de fora. Às vezes, ele ataca de dentro dos círculos em que você confia. É por isso que eu lhe digo, não confie cegamente. Não se apegue a ninguém sem orar. Não tome decisões baseadas apenas em emoções. Busque-me, e eu revelarei as intenções daqueles que estão ao seu redor. Bata, e eu lhe mostrarei quem perca Krishna. Go simplesmente porque não consegue vê-lo com seus olhos físicos. Então, você estará entrando em uma batalha despreparado, e corações despreparados são facilmente feridos. Espíritos despreparados são facilmente abalados. Mentes despreparadas são facilmente confusas. Almas despreparadas são facilmente subjugadas. Meu filho,
ou a urgência deste aviso reside no fato de que o momento é crucial no espírito. A punição ordenada contra você está atrelada a um instante específico, uma janela, uma estação, um momento certo. Não é algo distante, é algo que já foi posto em movimento. Alguém disse algo contra você, alguém desejou o seu mal, alguém desejou a sua ruína, alguém olhou para você com inveja, que se transformou em intenção. Alguém permitiu que o inimigo influenciasse seus pensamentos a seu respeito. Alguém se tornou um instrumento involuntariamente, permitindo que as trevas usassem suas emoções, sua frustração, sua decepção, seu ciúme. Mas, meu filho, nada que seja dito nas trevas pode subjugar um coração que ouve a minha voz na luz. Nada planejado contra você pode ter sucesso quando você se refugia em mim. Nada que tenha sido criado para puni-lo pode tocar a sua vida quando você caminha em obediência e vigilância espiritual. Estou chamando você agora para um nível mais elevado de consciência. Olhe ao seu redor, não com suspeita, mas com discernimento. Observe seus relacionamentos, observe suas rotinas, observe seus padrões emocionais, observe suas conversas, observe suas decisões, observe seus hábitos espirituais, onde você se tornou descuidado, onde você deixou de prestar atenção, onde você permitiu que sua mente divagasse, onde você baixou a guarda, onde você alimentou pensamentos negativos, onde você ignorou meus sussurros, porque o castigo ordenado para você está encontrando seu ponto de entrada no lugar onde você esteve espiritualmente desatento. Meu filho, não tema o que está por vir, pois eu jamais revelaria um perigo sem revelar uma saída. Eu exponho a armadilha para que você possa evitá-la. Eu exponho o plano para que você possa escapar dele. Eu exponho os pensamentos do inimigo para que você possa derrotá-los. Eu exponho as intenções dos outros para que você possa guardar seu coração com sabedoria. A ação que preciso de você agora é espiritual. Fortaleça sua conexão comigo. Retorne à oração. Retorne à minha palavra. Retorne à adoração. Retorne à disciplina espiritual. Purifique sua atmosfera. Elimine as distrações. Proteja sua paz. Feche as portas do compromisso. Rejeite as conversas que alimentam a negatividade. Afaste-se das pessoas que provocam confusão. Distancie-se daqueles que fofocam, reclamam, acusam ou semeiam a divisão. Essas são aberturas espirituais, e através delas, o inimigo tem tentado encontrar uma entrada em sua vida. Meu filho, você também deve perdoar. Não deixe que o ressentimento se torne a abertura, por onde entra o castigo. Não guarde rancor. Não reviva feridas do passado. Não alimente a raiva. O inimigo está procurando um ponto fraco, e a falta de perdão é um dos caminhos mais fáceis que ele usa para obter acesso. Liberte aqueles que o feriram, não porque eles mereçam misericórdia, mas porque você precisa de proteção. O perdão não se trata deles, trata-se de selar seus portões espirituais. Você também deve permanecer humilde. O orgulho cega. O orgulho embota o discernimento. O orgulho faz você pensar que está seguro quando o perigo está próximo. O orgulho faz você acreditar que nada pode tocá-lo, quando na realidade você está caminhando perto do abismo. A humildade mantém seu coração sensível à minha voz. A humildade mantém seu espírito ensinável. A humildade o mantém alerta. A humildade o mantém dependente de mim, em vez de sua própria força. Meu filho, você deve evitar confrontos desnecessários nesta época. O inimigo quer provocá-lo para que reaja emocionalmente. Ele quer que você responda por frustração. Ele quer levá-lo a situações onde suas palavras serão usadas contra você. Ele quer causar caos para que o castigo planejado pareça justificado. Mantenha a calma. Permaneça em silêncio quando necessário. Mantenha-se sábio. Mantenha-se gentil. Mantenha-se paciente. Mantenha-se discernente. Não se deixe provocar. Você também deve guardar seus pensamentos. O castigo que está sendo formado tenta invadir sua mente primeiro, através da preocupação, da ansiedade, do medo, do excesso de reflexão, das suposições, das imaginações que não são minhas. Afaste-os. Alinhe cada pensamento com a minha verdade. Declare vida sobre si mesmo. Declare as minhas promessas. Proclame a minha palavra. Não deixe que sua mente se torne o terreno fértil para os sussurros do inimigo. Meu filho,
Também preciso que você seja cauteloso com seus passos. Tenha cuidado com as decisões que toma precipitadamente. Tenha cuidado com o que aceita. Tenha cuidado com os lugares que frequenta. Tenha cuidado com quem confia seus segredos. Tenha cuidado com aqueles que de repente parecem amigáveis, mas esconde. Meu filho, escute com a mais profunda atenção do seu espírito, pois o que estou prestes a revelar não deve ser levado levianamente. Alguém ordenou um castigo para você, e ele não virá de onde você espera. Não é visível no reino natural, mas já está se formando no invisível. E se você se recusar a dar ouvidos ao meu aviso, se você se afastar deste momento pensando que tem tempo, pensando que pode escapar com suas próprias forças, pensando que nada acontecerá, então sim, você se arrependerá depois, pois quando eu falo, não falo sem propósito. Quando eu advirto, não advirto sem razão. Quando eu chamo, é porque o perigo está mais perto de você do que você imagina. Meu filho, eu sou o Senhor seu Deus, aquele que vê as profundezas do coração, aquele que discerne os pensamentos muito antes que se transformem em ações, aquele que observa as intenções antes que se tornem armas. Eu vejo o que você não pode, eu vejo as conversas sussurradas, eu vejo o ciúme que se levantou contra você, eu vejo os planos que se formam nas mentes que sorriem diante de você, mas falam de forma diferente pelas suas costas. Vejo as armadilhas espirituais sendo colocadas em seu caminho. Vejo a amargura que alguém nutre por você. Vejo as acusações tomando forma nas trevas. Vejo o pensamento de punição crescendo no coração daquele que um dia fingiu se importar. Sim, meu filho, alguém ordenou uma punição para você, não em um tribunal, não em uma carta, não publicamente, mas nos recônditos do espírito, e você deve levar isso a sério. Não deve dar de ombros, não deve ignorar, não deve pensar que está seguro simplesmente porque as coisas parecem tranquilas agora. Os problemas nem sempre anunciam sua chegada com alarde. Às vezes, chegam silenciosamente, às vezes, vêm disfarçados, às vezes, vêm por meio de alguém que você ama, às vezes, vêm por meio de alguém em quem você confia, às vezes, vêm por meio de um erro que você ainda nem cometeu. Às vezes, vem por meio de um mal-entendido que o inimigo inflama. Estou lhe dizendo agora porque quero que você esteja protegido. Estou lhe dizendo agora porque quero que você esteja ciente. Estou lhe dizendo isso agora porque, no momento em que você ouvir a minha voz, já terá recebido uma vantagem espiritual. Você pode impedir o que está se formando. Você pode escapar do que está se aproximando. Você pode reverter o que foi planejado contra você. Mas você precisa agir, você precisa responder, você precisa prestar atenção às minhas palavras. Você não deve ignorar esta mensagem como se fosse apenas uma emoção, um pensamento ou uma ideia. Esta é a minha voz, este é o meu aviso, esta é a minha intervenção, este é o meu escudo sendo erguido sobre você antes que a flecha seja lançada. Meu filho, o castigo ordenado contra você não é apenas físico, é espiritual, é emocional, é relacional. Ele visa drená-lo, enfraquecê-lo, distraí-lo, quebrar seu foco e afastá-lo do caminho que tracei para você. Ele foi projetado para arruinar sua paz. Ele visa semear confusão. Ele é estrategicamente planejado para fazê-lo questionar a si mesmo, questionar seu propósito, questionar a minha presença. É um castigo que o inimigo quer infligir, não por meio de tempestades que você possa ver, mas por meio de perturbações sutis que você não consegue identificar imediatamente. O inimigo adora agir por meio das pessoas, nem sempre por meio de inimigos, às vezes por meio dos mais próximos, por meio de palavras que ferem, por meio de acusações que machucam, por meio de decepções que dilaceram, por meio de traições que abalam o coração, por meio de mal-entendidos que se transformam em conflitos, por meio de oportunidades que parecem inofensivas, mas são armadilhas disfarçadas, por meio de atrasos que frustram, por meio de ações que levam ao desânimo. O castigo que está sendo ordenado para você virá de forma sutil, silenciosa, gradual, até que, de repente, quebre algo dentro de você. Mas eu não permitirei que isso aconteça se você me obedecer agora. É por isso que estou falando. É por isso que estou expondo a agenda oculta antes que ela o alcance. É por isso que estou revelando o que foi sussurrado nas sombras.
É por isso que estou lhe dando tempo para responder antes que o plano avance. Meu filho, você deve agir agora, não depois, não quando se sentir pronto, não quando achar que o perigo está visível. Você deve fortalecer seu espírito agora. Você deve retornar à minha palavra agora. Você deve orar com sinceridade agora. Você deve andar com discernimento agora. Você deve fechar as portas que o inimigo está tentando usar. Você deve remover os pontos de acesso que ele vem vigiando. Você deve se separar de ambientes que têm enfraquecido seu discernimento. Você deve proteger seu coração das brechas emocionais que o inimigo deseja explorar. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu protejo aqueles que ouvem. Eu cubro aqueles que respondem. Eu defendo aqueles que confiam em mim. Mas se você escolher andar segundo o seu próprio entendimento, se ignorar o